começar a conversar. Só o tamanho da assinatura, fora as outras coisas que tem lá dentro. E se forem 2 UTXOs que pegar, meu Deus do céu, velho, aí são 2 assinaturas, né? Entrou 3 UTXO, são 3 assinaturas. Imagina, você pegou 3 UTXO, vai pagar 1 milhão de satoshis para fazer uma transação, pelo menos, na largada. Vai ficar muito caro, tá? E aí você tem outros algoritmos que tem uma chave pública maior, mas a assinatura é menor. O Falcon, ele é meio mediano. E tem uma tecnologia nova que tá saindo aí no mercado, que ainda não foi totalmente aprovada, não existe uma padronização pelo NIST e tal, que é pequenininha, já foi submetida, só não tem aprovação. O problema é que esses algoritmos mais novos, eles começaram a ser desenvolvidos no ano passado, tá? E o NIST, ele tem um prazo médio de 10 anos para aprovar, para poder padronizar um algoritmo de criptografia. Então a gente tá falando de alguns algoritmos, aqui no final, eu vou lá pro final, ó, Lamport. Lamport era para ter entrado no Bitcoin, estava sendo discutido quando foi feito o Taproot, tá? Quando foi feito a Taproot, que entrou as assinaturas Schnorr, estava sendo comentado já adicionar Lamport. Ela existe desde 1977, faz muito tempo que ela foi criada, teve aprovação do NIST, tá no mercado já há muito tempo, é reconhecida como resiliente à computação quântica. Só que ela gera uma chave pública simplesmente monstruosa de 16 mil bytes. Então ela é antiga, é resiliente, mas ela protege contra a computação quântica pelo tamanho, pela dificuldade em se quebrar, tá? Tanto o tamanho da assinatura quanto o tamanho da chave pública. Então, no blockchain do Bitcoin, ela fica muito cara. Ela funciona? Funcionaria, mas ficaria muito caro para você fazer uma transação desse tamanho, tá? Então, tem alguns tipos de criptografia que são baseadas em hash. A gente já viu que quebrar um hash é muito mais difícil do que se você tiver a chave pública disponível, certo? Então, quebrar um hash é muito difícil. Então, o pessoal tem discutido a Sphinx, por exemplo, mas ela é monstruosa, velho. A assinatura é monstruosa também. Ela é baseada em hash, a chave pública é pequenininha, mas vence pelo cansaço. A computação quântica não consegue por causa do que vai cansar. Olha lá, ela é de 2015, estamos aí na base de 10 anos. Foi aprovada pelo NIST, tá? Então ela já tem padrão, tá? Então, Tigum, talvez seja necessário, talvez não. Então, talvez não. Aí que tá o ponto. Tá? Vamos falar sobre um outro tipo de criptografia, que é a Lattice ou Lattice. Tem gente que fala, Lattice ou Lattice. Vamos lá. A gente precisa entender, cadê o meu desenhador? Preciso achar a página do meu desenhador aqui. Desenhador. Cadê meu site de desenhador, cara? Tools. Eu tinha uma página em que eu fazia uns desenhos. Eu não lembro qual página que era. Não. Ó o Lockdoc já. Ó o Lockdoc já zaralhando aí. Sketchpad, tá aqui, ó. Meu Sketchpad. Vamos lá de Sketchpad. Vamos lá. Então, o que acontece aqui, ó? Eita, o que acontece aqui? Não, peraí que eu errei. Bom, vamos pegar uma curva, vai. Vou pegar a curva nesse desenho mesmo aqui, ó. Beleza. Então, um algoritmo de criptografia do modelo de curvas elípticas, ela não é exatamente essa curva. A gente já viu aqui na live qual que é a curva do Bitcoin, né? Cadê a curva do Bitcoin? É Bitcoin Curve. Inclusive, eu tenho um texto no blog que fala qual que é a curva do Bitcoin. Bitcoin Elliptic Curve. Essa aqui, ó. A curva do Bitcoin é essa, tá? Então vamos trabalhar como... Vou fazer um desenho aqui assim, ó. Vou trabalhar em cima desse desenho mesmo. Abre ele numa nova tab, tá? Vou trabalhar com ele aqui. Ao invés de eu desenhar, vou pegar a curva do Bitcoin mesmo. Então vamos lá. Quando a gente fala em... Essa é a curva do Bitcoin. Quando a gente fala em curvas elípticas, significa o seguinte. A gente vai ter pontos na curva, certo? É essa curva mesmo que o Bitcoin usa. SEC P256K1, tá? Essa que o DMHV mandou aí. Então você vai ter pontos na curva. O que acontece? Quanto mais pontos na curva você descobrir, mais fácil de descobrir a curva. Pô, como assim, Ed? Vamos lá. Se eu tenho... Vou apagar essa curva que eu fiz aqui. Como que apaga a curva? Desfaz essa curva, tá? Se eu tenho um ponto aqui, aí eu descobri outro ponto aqui, e descobri outro ponto aqui, pô, tá meio fácil de descobrir qual que é essa curva, né, ó. Certo? Então, as chaves públicas, elas são pontos na curva elíptica.
Por isso que quanto mais você utiliza para uma mesma mensagem, você assina com uma chave privada numa curva elíptica, ela vai expondo novas chaves públicas que são novos pontos na curva. Quanto mais pontos na curva você tiver, mais fácil de desenhar essa curva vai ficando. Certo? Quanto mais pontos na curva você tem, é literalmente ligar os pontos e você descobre qual que é a curva. O que acontece? A chave privada no Bitcoin é a curva. É o algoritmo que gera a curva. É o cálculo que gera a curva. A chave pública é o ponto na curva. Estou explicando de maneira simplificada. É o ponto na curva, tá? Então, quanto mais pontos na curva você tem, mais fácil de descobrir de descobrir a curva. Quanto mais pontos você tem, mais fácil de inferir qual é a curva. Se você só tem um ponto, fica difícil, tá? A curva pode ser isso aqui, a curva pode ser assim, a curva pode ser assim. É difícil achar com um ponto só. Se já tem 2 pontos, um aqui, começou a ficar mais fácil. Aí você descobriu um terceiro ponto, aí você falou, opa, ó lá, começo a descobrir a progressão, vai ficando mais fácil, e aí eu consigo progredir a inferência, tentar inferir qual que é a curva a partir dos pontos. Quanto mais pontos tiverem expostos, mais fácil é. Beleza? Tá, então uma chave pública do Bitcoin, ela normalmente expõe 2 pontos na curva, tá? Aí a gente tem um problema. A chave pública do Bitcoin, ela é feita de 2 pontos na curva, tá? Se você usou 2 vezes, você já tem mais pontos na curva. Então vai ficando mais fácil descobrir qual que é. Ponto P e ponto Q. É isso aí, DMHV. Ponto P e ponto Q. Então uma chave pública do Bitcoin expõe 2 pontos na curva. Ponto P e ponto Q, tá? Você tem 2 chaves públicas do Bitcoin. 4 pontos na curva, vai ficando mais fácil inferir, vai ficando mais fácil. E aí a coisa vai ficando complicada, porque o computador quântico, ele vai conseguir fazer esse cálculo muito rápido. Então, essa é a curva elíptica, tá? Essa é uma curva elíptica, que é o algoritmo utilizado pela maioria dos blockchains e pelo Bitcoin. Aí que a gente entra, Lord Northstar. É aí, Lord Northstar tá pegando, tá aí no caminho. Agora, vamos fazer o seguinte. E se não for uma curva e tivermos diferentes dimensões? E se a gente tiver um ponto aqui, 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 e tiver um ponto aqui, e tiver um ponto aqui. Meu amigo, a partir do momento que você sabe que não é uma curva, mas que é um objeto de múltiplas dimensões, aí você quebra as pernas da computação quântica. Aí você dificulta o processo de inferir qual que é essa curva, porque quanto mais pontos você tiver nessa bagunça aqui, num objeto multidimensional, fica dificílimo você inferir qual que é o gráfico. Porque, ele pode ser daqui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pode ser um bagulho assim, pode ser um negócio que começa daqui por baixo, pode ser, entende? Ela complica absurdamente, ela coloca um nível de complexidade muito maior para se chegar à chave privada do que é hoje. E é aí que entram a criptografia Lattice, ou Lattice, ou chame como você quiser. Então, o que a gente tem aqui nessas que são hash-based, elas ganham pelo cansaço, pelo tamanho do hash, pela dificuldade devido ao tamanho, não pela dificuldade computacional, não pela complexidade computacional, mas pela dificuldade do proof of work para se quebrar essa chave. Quando você troca o algoritmo para esse novo tipo, Lattice, ou Lattice, você ganha pela complexidade computacional e aí você pode ter chaves menores. Olha a diferença. Olha só essa chave, por exemplo, Falcon, que é um grande candidato, tá? Esse algoritmo Falcon é um dos grandes candidatos. Tá no NIST já há anos. Ela foi criada em 2007, tá? Foi aprovada pelo NIST e normatizada, foi documentada, foi estandarizada em 2017. Foram 10 anos de processo em cima desse algoritmo, tá? Então, esse Falcon é um grandiosíssimo candidato. Ele tem uma chave de 1280 bytes de assinatura e uma chave de 1790
293. Então, assim, pô, é computação quântica? É uma parada aí, é grande. Vai aumentar? Vai deixar mais caro? Vai. Mas poderia ser muito pior. Então, a grande diferença que a gente tá falando na implementação de algoritmos que são candidatos a entrar no Bitcoin, não se sabe qual algoritmo vai ser. Você tem a padronização de como vai ser o endereço. Você tem a padronização de como vai ser o formato. Agora, qual algoritmo vai entrar? Precisa teste, precisa usar, precisa implementar, testar um a um e ver qual é o que fica. Então, ainda tem um processo longo aí de experimentação, tá? Mas existe uma grande possibilidade dos algoritmos Leris de entrarem, principalmente esse Falcon, que já tá no mercado há bastante tempo. Tem uma data limite. Vamos falar sobre datas limites. Nos Estados Unidos, já criaram um projeto que a partir de 2035 haveria um banimento dos algoritmos de curva elíptica tradicionais. Na Austrália, eles passaram para 2030, tá? Para a Austrália 2030, para nos Estados Unidos 2035. Então existe data. Temos 11 anos até, não é o banimento, mas é se tornarem obsoletos, serem declarados absolutamente obsoletos os formatos de curva elíptica que a gente conhece hoje. A data nos Estados Unidos é 2035, na Austrália já passaram uma lei essa semana passada, para 2030, tá? E esses outros algoritmos que tem aqui embaixo? Pô, ele é Super Singular Curva Elíptica Isógena. É um formato de curva elíptica super mega blaster novo que foi criado agora, em 2023. Não tá normatizado, não existe um padrão, não está padronizado pelo NIST. Eles são rápidos, eles são pequenos, teria um custo baixíssimo em transação no Bitcoin, mas é muito, muito, muito recente. Não tem padronização, não foi testado o suficiente. Como eu disse aqui, o NIST tem um tempo médio de 10 anos para criar a padronização de um algoritmo e lançar a documentação disso padronizado. E esses caras aqui são tão recentes que não tem como, tá? Então, são candidatos também? São. É o estado da arte dos algoritmos de criptografia resilientes à computação quântica, tá? Muito pequeno, pô, a gente tá falando aqui, se o Falcon é 1280, a gente tá caindo para 335, 294 ou 109 bytes. E uma chave pública, comparado ao Falcon, de 1793 para 128, 130 bytes, tá? Então isso aqui seria maravilhoso para implementar no Bitcoin. Fala assim, pô, mano, a transação seria baratíssima. Mas não se sabe ainda a velocidade para se gerar uma transação com esses algoritmos pequenininhos, tá? Não se sabe. Só sabe que é pequeno, tá? Só sabe que é pequeno. É escalável. Por ser pequeno, se torna escalável. Super singular. É escalável. Mas não foi testado o suficiente ainda. É muito recente, criado ano passado. Essa nova versão aqui foi criada esse ano. Esse ano. Acabou, tá aí. A galera tá desenvolvendo, tá testando, tá fazendo lá. Então, difícil, né? Beleza. Então, estão trabalhando. Estão trabalhando, certo? Então, é muito interessante que agora temos oficialmente um formato de endereçamento para o Bitcoin, que vai proteger contra a computação quântica, um novo script para você poder pagar o Bitcoin. Qual vai ser o processo? O processo para isso aqui que é falando de endereçamento de wallets, a gente está resolvendo, o Bitcoin está resolvendo com isso, tá? Agora existe um outro tipo de ataque de computação quântica que pode atrapalhar a vida no Bitcoin, que é o ataque à mineração do Bitcoin. Esse é um outro tipo de ataque, tá? A mineração do Bitcoin. E aí existe uma discussão, o DMHV trouxe o Time Warp Attack, tá? Que é o seguinte, ele já poderia acontecer hoje, o Time Warp Attack. Então, primeiro, vamos lá por ordem de colocar as prioridades de novo. A gente já sabe que atacar